O milagre de Gabriela, quando a fé venceu a aplasia. Gabriela tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, aplasia pura de células vermelhas, uma doença rara em que a medula óssea para de produzir glóbulos vermelhos. Os médicos explicaram que seu corpo não conseguia mais se oxigenar sozinho, e sem tratamento ela não sobreviveria. As transfusões de sangue se tornaram rotina, mas a cada semana, seu corpo enfraquecia mais. Os hematologistas falavam em quimioterapia, transplante de medula, protocolos experimentais, nada garantia cura. A esperança para Gabriela parecia um fio cada vez mais fino. Ela era filha única, criada por uma mãe viúva que trabalhava como costureira para sustentar a casa. Desde pequena, Gabriela sonhava em ser professora, mas a doença a obrigou a abandonar a faculdade no terceiro período. As contas médicas consumiam todo o salário de sua mãe, e os vizinhos, comovidos, faziam vaquinhas para ajudar. Mas o pior não era o dinheiro. Era ver o desespero no olhar de Dona Maria, sua mãe, que orava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama da filha, pedindo a Deus um milagre. Foi numa dessas noites, quando Gabriela já não tinha forças nem para se levantar, que uma amiga de sua mãe, Irmã Clara, uma senhora simples e de fala mansa, apareceu em sua casa. Trajava um vestido longo, modesto, e no peito carregava um broche com as letras CCB. Ela não veio com palavras vazias, mas com um convite sincero. Minha filha, na congregação cristã no Brasil, nós oramos pelos enfermos. Não prometo nada, mas se você quiser, vou levar você até lá. Os irmãos vão interceder por você. Gabriela, que nunca havia pisado numa igreja, hesitou. Sua mãe, porém, segurou sua mão com lágrimas nos olhos. Vamos, minha filha. Não temos mais a perder. No domingo seguinte, Irmã Clara as levou até a pequena sala de cultos da CCB, num bairro humilde da cidade. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de ternos sóbrios, mulheres com vestidos abaixo dos joelhos, todos com a Bíblia nas mãos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia perfeita, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Tua graça me alcança, posso descansar. Gabriela sentou-se num banco de madeira, fraca, mas atenta. Nunca havia visto tanta paz num lugar. Não havia gritos nem espetáculo, apenas uma fé quietinha, profunda, como um rio que corre sem fazer barulho. Quando chegou o momento dos testemunhos, irmãos se levantavam, um a um, e contavam como Deus os havia livrado de dívidas, de vícios, de doenças. Um homem, com voz embargada, falou de um tumor que desaparecera após semanas de oração. Uma senhora idosa agradeceu por um filho que voltará para casa depois de anos perdido nas drogas. Gabriela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus também poderia ouvir ela? Naquela mesma reunião, o ancião pediu que os enfermos se levantassem para serem ungidos. Gabriela, trêmula, se apoiou em sua mãe e ficou de pé. Irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou poéticas, eram súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, tu és o médico dos médicos. Tocai nesta irmã, restaurai seu sangue, dai-lhe forças. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Gabriela fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem. Não era apenas o cansaço da doença. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando e, ao mesmo tempo, renascendo. Nos dias seguintes, ela começou a frequentar as reuniões, mesmo fraca. As irmãs a visitavam em casa, liam a Bíblia com ela, oravam. Uma delas, irmã Ana, uma jovem que trabalhava como enfermeira, explicou com paciência. Gabriela, Deus não precisa de muita coisa da gente. Só de um coração sincero. Às vezes, o milagre não vem como a gente espera, mas ele nunca nos abandona. Gabriela começou a jejuar, mesmo com o corpo debilitado. Orava de madrugada quando a dor não a deixava dormir. Sua mãe, que nunca havia sido religiosa, agora se ajoelhava ao seu lado, repetindo: Senhor, se não puder curar, dai forças. Mas se for da tua vontade, livrai minha filha. 3 semanas depois, Gabriela foi levada de volta ao hospital para mais uma transfusão. O hematologista, um homem cético, pediu exames de rotina antes do procedimento. Quando os resultados chegaram, ele franziu a testa confuso. Sua contagem de glóbulos vermelhos está normal. Normal. Isso não faz sentido. Gabriela e sua mãe se entreolharam, sem acreditar. Mais exames foram feitos. A medula, que antes estava adormecida, agora mostrava sinais de atividade. Os médicos não tinham explicação.
Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e murmurou: às vezes, a medicina não tem todas as respostas. Gabriela chorou ali mesmo, no consultório. Não foi uma cura instantânea, seu corpo ainda precisaria se recuperar, o milagre havia começado. No domingo seguinte, Gabriela voltou à CCB. Dessa vez, não precisou se apoiar em ninguém para ficar de pé. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou, com as pernas ainda um pouco trêmulas, mas com a voz firme. Irmãos, eu vim aqui doente, quase sem esperança. Mas Deus ouviu as orações de vocês. Os médicos não entendem, mas eu sei, foi Ele quem me curou. Não foi por merecimento meu, mas pela fé de vocês, que não desistiram de interceder. A sala ficou em silêncio por um momento. Depois, irmãos começaram a se levantar, um a um, para abençoá-la. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: isso, filha, é a obra do Senhor. Não é magia, não é sorte. É a mão dele agindo quando o seu povo ora com fé. Naquela mesma reunião, Gabriela pediu para ser batizada. Foi mergulhada nas águas, simbolizando o nascimento de uma nova vida. Depois participou pela primeira vez da Santa Ceia, o pão e o vinho que representavam o sacrifício de Cristo. Enquanto comungava, sentiu uma paz que nunca havia experimentado, como se além do corpo, sua alma também tivesse sido curada. Hoje Gabriela está de volta à faculdade. Trabalha como professora voluntária numa escolinha comunitária e todos os domingos está na CCB, cantando os hinos, orando pelos outros enfermos, testemunhando do poder de Deus. Sua mãe, Dona Maria, também se batizou e agora costura roupas para as irmãs mais necessitadas da igreja. Muitas pessoas perguntam a Gabriela como ela conseguiu tanta fé. Ela responde com simplicidade: não foi eu, foi Deus, através dos irmãos que não desistiram de mim. Aprendi que às vezes a gente não precisa entender, só precisa confiar. A congregação me ensinou isso. A fé não é sobre o que a gente vê, mas sobre quem a gente serve. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem alarde, e irmãos que vivem o evangelho no dia a dia, Gabriela descobriu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, são aqueles que transformam o coração. A vida de Gabriela mudou tanto que até os médicos que antes davam diagnósticos sombrios ficaram impressionados. Um deles, o Dr. Carlos, que havia acompanhado seu caso desde o início, não conseguia esconder a emoção ao vê-la andando pelos corredores do hospital, não mais como paciente, mas como voluntária. Certos dias, ela levava palavras de esperança para outros jovens na enfermaria, sempre com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Eu não tenho explicação médica para o que aconteceu com você, confessou o médico balançando a cabeça. Mas se Deus fez isso, então eu também quero conhecer esse Deus. Gabriela não perdeu tempo. No mesmo dia, levou o Dr. Carlos até a congregação. Ele entrou tímido, olhando tudo com curiosidade, mas quando ouviu os irmãos cantando Deus é fiel com tanta convicção, algo em seu coração se mexeu. Não demorou muito para que ele também aceitasse Jesus e começasse a frequentar os cultos, agora não mais como cético, mas como um filho de Deus em busca de mais fé. Enquanto isso, a notícia do milagre de Gabriela se espalhou pela comunidade. Pessoas que antes passavam pela porta da igreja sem nem olhar começaram a entrar, atraídas não pelo barulho ou por promessas vazias, mas pela transformação real que viam na vida daquela jovem. Muitas delas chegavam com dores no corpo, outras com feridas na alma, mas todas encontravam ali um lugar onde a fé era simples, sincera e, acima de tudo, viva. Um domingo, durante o culto, uma senhora chamada Aparecida, que sofria de depressão havia anos, se levantou chorando depois da oração. Ela abraçou Gabriela e disse: você não sabe, mas sua história me deu forças para acreditar de novo. Hoje, eu sinto que Deus está me libertando. E assim, como um rio que transborda, o testemunho de Gabriela continuou tocando vidas. Os irmãos da congregação não precisavam de holofotes ou palcos, o milagre deles era a mudança que só Deus poderia operar. E Gabriela, que já tinha sido curada das feridas do corpo, agora via o maior milagre de todos, um coração que antes vazio, agora transbordava de amor por Jesus e pelos irmãos. Ela costumava dizer: se Deus pode me tirar de uma cama de hospital e me colocar aqui, cantando seus louvores, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de esperança, a igreja continuava crescendo, não em números, mas em vidas transformadas. Porque no final das contas, os verdadeiros milagres não são aqueles que o mundo vê, mas aqueles que só Deus pode realizar. Gabriela não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tantos que ainda caminhavam nas trevas. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, tinha um propósito ainda maior para ela.
Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas no Tenda da Fé, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Sua filha, Ana Clara, de apenas 7 anos, estava há meses lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que a menina mal conseguia andar, e os exames só mostravam piora. Irmã, eu já não sei mais o que fazer, confessou Marisa, segurando uma foto da filha nos braços. Os médicos falam em tratamentos caríssimos, e eu não tenho condições. Minha fé está fraca, mas ouvi seu testemunho e pensei, se Deus fez por você, será que Ele pode olhar para minha filha? Gabriela não hesitou. Abraçou Marisa com a mesma força com que Deus a abraçara em seus momentos mais escuros e disse, Deus não faz acepção de pessoas, minha irmã. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por Ana Clara. Vamos levar esse caso ao altar e crer juntos. Naquele mesmo domingo, durante o culto da campanha de Israel, o pastor chamou todas as mães que tinham filhos doentes para a frente. Marisa subiu tremendo com a foto da filha no peito. Gabriela estava ao seu lado, orando em voz baixa, mas com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Quando o pastor impôs as mãos sobre Marisa e declarou, em nome de Jesus, essa criança está curada. Algo mudou no espiritual. Não foi um sentimento, não foi uma coincidência, foi a presença de Deus enchendo aquele lugar. 3 dias depois, Marisa correu para a igreja com Ana Clara nos braços. A menina, que antes mal conseguia dar 2 passos sem chorar, agora pulava e ria pelo salão, como se nunca tivesse sentido dor. Os médicos, atônitos, não encontraram mais nenhum vestígio da doença nos novos exames. Eles chamaram de remissão espontânea, mas Marisa e Gabriela sabiam a verdade, tinha sido um milagre. Um milagre que não veio de remédios nem de sorte, mas da fé em um Deus que ouve o clamor do seu povo. Eu não tenho palavras para agradecer, disse Marisa com a voz embargada, enquanto Ana Clara brincava com outras crianças no pátio da igreja. Se não fosse a irmã Gabriela me levar até Jesus, eu não sei onde estaria hoje. Mas Gabriela apenas sorriu, com os olhos brilhando. Não foi eu, minha irmã. Foi Deus. Ele só precisou de alguém que dissesse sim para ser usado. E olha só o que ele fez. A notícia da cura de Ana Clara se espalhou como fogo. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar à Universal, não por curiosidade, mas por necessidade. Havia um homem com um tumor considerado inoperável, uma jovem com depressão profunda que não saía da cama há anos, um casal à beira do divórcio. Cada um com sua dor, cada um com sua batalha. Mas todos encontraram a mesma verdade. Onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho o caminho. E assim a congregação crescia não porque pregavam palavras bonitas, mas porque viviam o que pregavam. Não havia espaço para dúvidas quando as pessoas viam vidas sendo restauradas bem na frente delas. Os cultos ficavam lotados, as orações mais fervorosas, e os testemunhos se multiplicavam como pão partido. Gabriela, que antes se sentia sozinha e abandonada, agora tinha uma família que não era de sangue, mas de fé. Ela aprendeu que os milagres não são apenas para alguns privilegiados, são para quem crê, para quem persiste, para quem não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Deus não mudou, ela costumava dizer aos novos irmãos. O que mudou fomos nós, que finalmente abrimos os olhos para ver sua mão agindo. E assim, entre lágrimas de alegria e corações agradecidos, a obra de Deus seguia adiante. Porque quando uma vida é transformada, ela se torna uma semente. E onde há sementes, há colheita. E onde há colheita, há um exército de pessoas dispostas a dizer, se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim também. No meio daquele exército de pessoas transformadas, havia um homem chamado Carlos. Ele chegará à Universal arrastando uma dor que parecia não ter cura. Há 5 anos, uma doença rara tinha tirado dele a capacidade de andar. Os médicos disseram que era irreversível, que ele deveria se conformar com a cadeira de rodas. Mas Carlos não aceitou. Ele ouvirá falar de um lugar onde Deus ainda operava milagres, e mesmo com as pernas fracas e o coração cheio de dúvidas, decidiu que iria até lá. As primeiras vezes foram difíceis. Ele chegava, ouvia as mensagens, via pessoas sendo curadas, mas nada acontecia com ele. Algumas noites, chorava em silêncio, perguntando a Deus por que não era a sua vez. Até que uma irmã na fé, que já tinha visto muitos milagres, se aproximou e disse algo que marcou sua vida. Carlos, a fé não é só esperar. É lutar, é vir todo dia, mesmo quando dói. É crer que o impossível para os homens é possível para Deus. Ele começou a vir mais cedo, a participar das correntes de oração, a jejuar. Não era fácil, mas algo dentro dele dizia que não podia desistir. Até que em uma noite de quarta-feira, durante a campanha da Fogueira Santa, algo mudou.
O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Enquanto a palavra era pregada, Carlos sentiu um fogo no peito, uma certeza que não vinha dele. Quando o pastor fez o apelo para que os enfermos se levantassem em nome de Jesus, ele não pensou duas vezes. Com as mãos trêmulas, seguiu o exemplo dos outros e, apoiado nos braços da cadeira, tentou se levantar. No primeiro instante, as pernas tremeram. Ele sentiu uma dor aguda, como se algo dentro dele estivesse se rompendo. Mas então, uma força que não era sua o sustentou. Primeiro um pé, depois o outro. E aos poucos, ele se viu de pé sozinho, sem apoio. Os gritos de alegria explodiram na igreja. Alguns irmãos correram para abraçá-lo, outros choravam, louvando a Deus. Carlos, com lágrimas nos olhos, deu os primeiros passos firmes, seguros, em direção ao altar. Eu estou andando. Eu estou andando. Ele repetia, sem acreditar. O pastor, emocionado, levantou as mãos e declarou: isto é o poder de Deus. Não é medicina, não é sorte, é milagre. É a prova de que quando a gente persiste, quando a gente crê de verdade, Jesus não falha. Carlos não foi o único. Naquela mesma noite, uma mulher que sofria de depressão há anos sentiu uma paz invadir sua alma. Um casal que estava à beira do divórcio se abraçou e decidiu recomeçar. Um jovem que lutava contra as drogas jogou fora todo o seu estoque e se entregou a Cristo. A igreja inteira se tornou um campo de batalhas vencidas. E assim como Gabriela, Carlos se tornou mais um testemunho vivo de que Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. Ele começou a frequentar as reuniões de jovens, a dar seu testemunho, a trazer outros que, como ele, precisavam de um milagre. Porque agora ele sabia, se Deus tinha feito por ele, poderia fazer por qualquer um. A Universal não era apenas um lugar de oração. Era um hospital das almas, um refúgio para os quebrantados, uma porta aberta para quem já tinha sido rejeitado em todos os outros lugares. E cada vida transformada ali era como uma pedra jogada na água. O impacto era pequeno no começo, mas as ondas iam longe, alcançando quem nem imaginava que ainda havia esperança. Porque milagre não é só a cura do corpo. É a restauração da fé. É o reencontro com a alegria. É a certeza de que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E naquela igreja, a luz não apagava nunca. No meio daquela multidão de pessoas que agora o abraçavam como irmão, Carlos sentiu algo que há muito não experimentava: pertencer. Não era mais o ex-viciado, o caso perdido, o filho que decepcionou a família. Ali, ele era um milagre ambulante, uma prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Um dia, enquanto ajudava a organizar cadeiras após o culto, um jovem se aproximou com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Era Magno, um rapaz de 19 anos que cheirava álcool mesmo antes de abrir a boca. Irmão, eu ouvi seu testemunho semana passada. Você acha que ainda tem jeito para mim? A voz dele quebrou no final, como se a pergunta doísse. Carlos não hesitou. Colocou a mão no ombro do garoto e sentiu os ossos quase furando a pele. Claro que tem, irmão. Se Deus me tirou do fundo do poço, imagine o que Ele não pode fazer por você. E ali mesmo, entre as cadeiras vazias e o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, os dois se ajoelharam. Magno chorou como criança, e Carlos orou com a mesma fé que um dia alguém havia orado por ele. Dias depois, Magno voltou. Desta vez sem o cheiro de cachaça, mas com um brilho diferente nos olhos. Eu não bebi nada desde aquele dia, confessou envergonhado como se fosse pouco. Mas para Carlos, aquilo era o começo de mais uma história de vitória. Isso não é você, irmão. É Deus em você, disse, apertando seu braço com força. A notícia do milagre de Magno se espalhou rápido. Sua mãe, que já tinha perdido as esperanças, apareceu na igreja com um bolo caseiro de chocolate, chorando sem parar. Eu não sabia mais o que fazer, pastora. Já tinha até escolhido o caixão dele na minha cabeça, confessou entre soluços. A pastora a abraçou forte e sussurrou: mas Deus tinha outros planos, minha filha. Sempre tem. E assim, a onda continuou. Cada vida transformada puxava outra. A tia de Magno, que sofria de depressão há anos, veio por curiosidade e saiu com um sorriso que não via há décadas. O vizinho de Carlos, que vivia amargurado depois de perder o emprego, aceitou o convite para uma reunião e 3 meses depois, abria seu próprio negócio. Até a ex-namorada de Carlos, que um dia o havia abandonado na pior fase da vida, apareceu certo domingo, pálida e com olheiras fundas. Eu também preciso de ajuda, murmurou. E ali, sem julgamentos, sem lembranças do passado, ela foi acolhida como filha. A Universal se tornou para eles não apenas um lugar de milagres, mas uma família. Uma família que não olhava para trás, só para frente. Que não perguntava, por que você caiu? Mas,
Como posso te ajudar a levantar? Porque ali, entre as paredes simples e os corações sinceros, eles haviam aprendido a maior lição. Deus não muda o passado, mas Ele transforma o futuro. E o futuro deles agora tinha cor, tinha sabor, tinha esperança. Carlos, que antes via o mundo em tons de cinza, agora enxergava cada amanhecer como um presente. Magno, que já tinha se preparado para morrer jovem, fazia planos para a faculdade. A ex-namorada de Carlos, que vivia se culpando por tudo, finalmente sorria sem peso na alma. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente sente. É a paz que chega quando a gente achava que só merecia guerra. É a mão que segura a nossa quando a gente já tinha desistido de caminhar. E naquela igreja, as mãos nunca faltavam. Sempre havia alguém para orar junto, para dar um abraço apertado, para dizer: Deus não acabou contigo. Na verdade, ele nem começou. O milagre completo. Anos depois, naquela mesma igreja, Carlos seguiu o chamado que tanto resistira. Tornou-se conselheiro de jovens em crise, usando sua própria história para mostrar que a redenção existe. Magno, agora médico, voltava todo mês para falar com os adolescentes do bairro, repetindo como um mantra: ninguém está perdido enquanto Deus respirar por você. E a ex-namorada de Carlos, que pensava que seu erro a definiria para sempre, casou-se, teve filhos e aprendeu que a graça não é para os perfeitos, mas para os que ousam recomeçar. O milagre não foi só a cura física de Magno ou a reconciliação de Carlos consigo mesmo. Foi a teia invisível que Deus teceu entre eles, um ex-viciado, um ex-doente terminal e uma ex-prisioneira da culpa, agora unidos não pela dor que os marcará, mas pela esperança que os salvara. A igreja, antes um refúgio para almas quebradas, virou um farol. As pessoas vinham não só para pedir milagres, mas para serem o milagre de alguém. Reflexão final. Deus não apaga nossas cicatrizes, Ele as transforma em mapas. Cada ferida curada vira um caminho para guiar quem ainda tropeça no escuro. O milagre não é a ausência de lutas, mas a certeza de que no meio delas, há uma voz que sussurra: confie, eu ainda não terminei com você. Lição de vida. A fé não é a crença de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que mesmo no caos, Deus está escrevendo uma história maior. E você? Você é tanto o personagem quanto a caneta nas mãos dele. Escreva em frente.